Boa noite a todos. Feliz ano novo a todos, né? Que esse ano possa ser um ano de bastante paz, saúde para nós todos, né? Que estejamos sempre nos encontrando aqui. Sejam todos bem-vindos. Em busca da paz. A paz resulta do equilíbrio e não da inércia. Joana Angélica. O mundo espiritual nos brinda com precioso ensinamento. Estamos todos em busca da paz, mas onde encontrá-la? A lição de Madre Joana Angélica afirma que não a encontraremos na inércia. Muitas vezes procuramos, em vão, pela paz nos campos da ociosidade. Para muitos, ter paz é não ter obrigações a cumprir, e não ter parentes a suportar, é não ter que trabalhar ou estudar, é não se defrontar com qualquer espécie de desafio. A lição espiritual é clara ao nos afirmar que a paz não vem do comodismo, da inércia, da inatividade. Quem permanecer nesse estado por muito tempo encontrará não a paz, mas sim intensa perturbação interior. A paz nasce do equilíbrio, e equilíbrio pressupõe a ideia de movimento ordenado de nossas forças, nem ociosidade, nem assodamento, nem tão depressa, nem tão devagar. Vamos, assim, refletir sobre a maneira como estamos nos comportando na vida. Estou me movimentando em busca das minhas aspirações ou estou na inércia? Temos nossos sonhos, porém, muitos estão de braços cruzados. Se estiver de fato lutando, devo me questionar se me movimento com equilíbrio. Estou fazendo o que é preciso ser feito? Não passei no exame, mas será que estudei o suficiente? Ninguém me ama, mas será que estou sendo uma pessoa amável? Ninguém me compreende dentro de casa, mas será que eu aceito as pessoas de minha família como elas são? Dizem os amigos espirituais que a paz somente é possível quando temos a consciência do dever bem cumprido. Será que podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Muitos, porém, não vivem em paz, porque estão em um movimento exagerado, apressado e estressante. Não vivem a recomendação de Jesus. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Quanta paz nós sentiríamos se nos ocupássemos de corpo e alma com as tarefas de cada dia. Estaríamos tão compenetrados com as experiências de cada minuto que não teríamos tempo para as inúteis preocupações com o amanhã. Evitaríamos muitos distúrbios de ansiedade, pânico e fobias. Com essa orientação de Jesus, desse mesmo Jesus, de quem não ouvimos as lições, mas à frente de quem estaremos ajoelhados amanhã, pedindo que nos dê um pouco de paz no coração. Do livro Minutos com Chico Xavier. O autor é José Carlos de Luca. Boa noite a todos, né? Baixa um pouquinho, baixa. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? E tenho muita gratidão por estar voltando. É um prazer vê-los todos aqui reunidos. Então vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amado, governador do nosso planeta, agradecendo, Senhor, por mais esse ano que se inicia, ano pleno de oportunidades para que possamos realmente buscar nossa melhoria íntima, buscar nossa transformação, já que é por isso que estamos aqui,
já que é por isso que rogamos estarmos aqui encarnados, reencarnados, a fim de que possamos nos melhorar a cada dia, a cada momento. Sabemos, Senhor, dos óbices, sabemos, Senhor, que os obstáculos são imensos, mas já queremos nos melhorar. Sabemos que ainda somos muito frágeis, muito vulgarizados, mas já queremos, Senhor, nos espiritualizar, nos juntar a Ti, nesse movimento de transformação. Assim sendo, Senhor, queremos que essa paz tão difundida agora pelo irmão Chico, que ela realmente penetre em nossos corações e nossas mentes, e que possamos, Senhor, suavizar nosso caminho, nossa jornada, com esse sentimento de paz e do amor que vem de Ti. Muito obrigada pela oportunidade, que possamos refletir nas palavras do nosso palestrante, que tão gentilmente nos concedeu seu tempo aqui hoje à noite. Graças a Deus. Tenhamos agora, né, Jones Oliveira. Boa noite aos amigos. Que a paz do Cristo possa estar no coração de todos nós. É uma alegria imensa retornarmos a esta casa. Já fazia um bom tempo que não estávamos aqui, em razão da pandemia e de outras questões. Mas é muito bom revermos amigos, porque ao entrar pela porta de acesso do Centro Espírita, eu lembrei das noites de quartas-feiras que vínhamos, eu e o amigo Farias, a esta casa, para os estudos acerca da mediunidade. E é uma alegria imensa revermos rostos que são amigos, conhecidos, frequentando, presentes nessa instituição. Então é uma alegria imensa retornarmos a este ambiente que propaga luz, consolo, à medida em que esclarece cada um de nós acerca da realidade espiritual. Nós gostaríamos de conversar na noite de hoje acerca de um tema que é de suma importância para todos nós. Na virada do ano, normalmente, estabelecemos um momento de balancete. Olhamos aquilo que realizamos ou deixamos de realizar. Pensamos no futuro e criamos estratégias buscando a realização de objetivos. Mas, de ordinário, pensamos apenas em questões de ordem material. Nos preocupamos com a nossa conta bancária, com o veículo que desejamos trocar, com a residência talvez um pouco maior. E não há problema algum este tipo de preocupação. De fato, moramos, vivemos, estamos no mundo material, onde as necessidades materiais se impõem, indubitavelmente, a todos nós. O problema é quando restringimos as nossas preocupações com questões puramente materiais. Vejamos que, quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, o fundamento principal de toda a ética espírita está na consciência da nossa imortalidade. Se nós não tivermos isto muito claro, este pensamento, este conceito, todo o resto fica muito difícil de ser entendido e vivenciado. Inclusive o Evangelho do Cristo. Se nós não tivermos esta clareza, a leitura dos ensinos morais que o Cristo legou à humanidade, também ficam prejudicados. Então, esta consciência de espíritos que somos todos nós, deve embasar toda a nossa ação cotidiana. Eu poderia fazer aqui uma pergunta retórica, mas que os amigos fiquem à vontade para responder, sinalizando com as mãos, se assim o desejarem. Se eu perguntasse aos amigos que aqui estão, no Centro Espírita Luz e Esperança, de Braço do Norte, se temos um espírito. Parece uma pergunta meio sem sentido. A gente sai de casa, vem à casa espírita e o expositor pergunta se temos um espírito. É claro que sim, talvez alguns dirão. E nos equivocamos de maneira muito grave. Porque nós não temos um espírito. Nós somos espíritos. Parece algo apenas do ponto de vista linguístico, né? É uma questão trivial, secundária, sem importância, mas não é. Porque se nós temos um espírito e temos um corpo físico, o que somos ao final das contas? De ordinário, a humanidade tem caminhado, vivido, refletido, gozado a existência como se fosse um ser material
que tem um espírito, vejam só, e que busca esporadicamente uma experiência espiritual. Porque as aquisições materiais, de ordinário, não preenchem o nosso vazio existencial. Por mais importantes que sejam, não preenchem o nosso vazio existencial. Porque se fosse diferente, nós não encontraríamos entre os mais aquinhoados financeiramente pessoas que gozam de grande reputação, de famílias centenárias e tradicionais, a depressão. Então nós encontramos entre jovens estudantes de medicina, que vêm de uma família onde as finanças são muito boas, mas apesar da juventude, do dinheiro, a depressão está presente. Ora, então isto significa que as aquisições materiais por si só não é garantia de felicidade, de tranquilidade para as nossas almas. É claro que o materialista vai dizer o seguinte: bem, nós somos apenas um corpo físico. E a vida não tem sentido algum, a não ser gozarmos durante o período que aqui estamos, todos os prazeres que a matéria nos oferece. Não é que sejamos maus, mas nós viveremos na busca dos nossos prazeres, daquilo que desejamos. Se nós não esperamos por absolutamente nada após o decesso do corpo físico, por que então limitarmos os nossos desejos? Por que não nos entregarmos aos nossos desejos? Agora, quando consideramos a imortalidade da alma, tudo muda. Vejamos, a compreensão que temos da divindade nos leva à ideia de uma finalidade. Realmente o materialista tem razão no ponto de vista dele, que a vida não tem sentido. Porque o único sentido é apenas o sentido de vivermos a vida material. Não há uma finalidade maior por trás disso. Não. Quando buscam a vivência ética em sociedade, é simplesmente para que possamos gozar a vida material. Não existe uma outra razão por detrás disso. Mas talvez os amigos estejam pensando em alguém, algum conhecido, que é uma pessoa excelente, uma pessoa íntegra, que vive de maneira correta, respeita o seu semelhante, mas é materialista, é ateu. Sim, ele pode ser materialista, pode ser ateu e uma excelente pessoa, mas não significa que os fundamentos para uma vida moral ele encontrou no materialismo. Nós, espíritas, por admitirmos não somente a existência do espírito, mas a sua anterioridade ao corpo físico, entendemos muito bem que, muito embora criados simples e ignorantes por Deus, porque na origem, quando Deus nos fez a todos, Ele nos fez sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de experiência. Nós não fomos criados por Deus conforme somos hoje, da maneira como somos. Porque se assim fosse, meus amigos, nós teríamos um grande problema a resolver. Porque Deus, por conceito, Ele é infinitamente justo e bom. Isto integra o conceito de Deus. Então, Deus, para ser Deus, tem que ser justo. Ora, olhando-nos uns aos outros, nós percebemos distinções. Nós encontramos pessoas mais inteligentes, outras pessoas mais moralizadas, e assim são por conta do quê? Mas é por conta de um acaso biológico? Não, o materialista até pode utilizar esse argumento, mas aqueles que admitem a existência de Deus não podem. Porque Deus, quando nos fez, Ele nos fez com o propósito de nos tornar pessoas que adquiramos a felicidade. Agora, nos fazendo diferentes uns dos outros, Ele fere de morte o atributo da justiça. Ora, à luz do Espiritismo, quando fomos criados por Deus, nós não tínhamos nenhum conhecimento. À medida em que vamos experienciando na matéria, através das múltiplas existências corporais, da reencarnação, vamos adquirindo a nossa percepção do mundo, as nossas características, o conhecimento, a responsabilidade, e hoje somos o que somos por força daquilo que já compreendemos, adquirimos ao longo de existências transatas. Isso tudo é muito importante, porque passa a explicar dificuldades de convivência e até dificuldades que encontramos em nós. Então, não mais culpamos a Deus e a quem quer que seja pelos nossos dissabores. Nós passamos a compreender que aquilo que nos fere tem causa em nós mesmos. Seja porque agimos muito mal em existências anteriores,
seja porque solicitamos a Deus determinado gênero de existência corporal para desenvolvermos-nos enquanto espíritos. Até porque, e é bom que se diga, nem tudo o que nós sofremos é fruto de um passado de escolhas ruins. Não. Muitas circunstâncias que vivemos têm a razão na escolha realizada pelo Espírito da melhor forma de existência para que ele possa progredir. É estranho isso, né? Que tenhamos solicitado determinado tipo de dificuldade. Realmente o é. Do ponto de vista material não faz sentido algum, porque o que nós queremos é sombra, água fresca, descanso, férias. Não é isso que a gente quer? Bem, é isso que nós desejamos do ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual, a nossa percepção se dilata ao infinito. Nós desejamos a verdadeira felicidade, que é a felicidade que construímos no coração, à medida em que vamos compreendendo a lei de Deus, à medida em que vamos vivendo a lei de Deus. O Espiritismo vem nos dizer que neste processo de busca pela melhor forma de vivermos no mundo, nós devemos sim refletir, buscando o autoconhecimento, principalmente. Então nós temos já a consciência de que somos um espírito imortal. Bem, este conhecimento é importante muito, mas não é apenas para provarmos a imortalidade da alma. É mais que isto. É para refletirmos no que este conhecimento tem implicado nas escolhas realizadas por nós. O que o conhecimento da imortalidade da alma tem feito quando eu me relaciono com as pessoas que convivem comigo? Quando eu estou diante de um dissabor, de uma dificuldade, o que o conhecimento de que sou um espírito imortal implica na forma como eu enfrento a dificuldade? Esta é a questão maior. Não é apenas para dizermos, nós somos espíritos imortais, porque pouco importa afirmarmos isso se o nosso comportamento for um comportamento de alguém que nega isso através de suas ações. Porque nós discursamos sobre imortalidade. Se alguém nos perguntar qual é a tua convicção religiosa, a tua filosofia, nós afirmaremos, somos espíritas, eu sou simpatizante do espiritismo, nós somos espíritos. Mas será que a nossa forma de viver tem sido uma forma coerente com o discurso que nós apresentamos? Ou vivemos ansiosos, feito loucos, para adquirir coisas, esquecendo que somente levaremos da existência corporal aquilo que diz respeito ao espírito? Meus amigos, eu não estou aqui de maneira alguma condenando a matéria. A matéria é criação divina. É um instrumento que Deus oferece à humanidade para o seu desenvolvimento. O grande problema está na maneira como nós nos relacionamos com a matéria. Porque perdemos a nossa consciência de espíritos e passamos a viver como se a matéria fosse a única realidade possível. Platão, discípulo de Sócrates, não é o Sócrates da democracia corintiana, que foi um grande jogador de futebol, inclusive irmão do Raí, né, que foi campeão mundial pelo São Paulo. Não é este o Sócrates que me refiro. Estou falando de Sócrates de Atenas, o grande filósofo do Ocidente, né, o criador da filosofia para muitos, da filosofia tal qual entendemos hoje. E Platão escreveu um livro chamado A República. Não sei se os amigos conhecem o título da obra, é muito interessante. O livro trata da justiça, da virtude da justiça, mas fala também a respeito de muitos outros pontos importantes. E lá está um mito muito conhecido, que é um mito da caverna. Já ouviram falar do mito da caverna? Este mito da caverna é fantástico. Parece que ele escreveu hoje para nós, para a humanidade, para, todos que vivemos no planeta Terra, principalmente nos dias de hoje, no mundo de comunicação virtual. Olha só que história interessante que Platão narra neste livro, A República. Ele nos pede uma experiência, um experimento mental, dizendo o seguinte: imaginemos um grupo de pessoas que viva desde o seu nascimento numa caverna. Eles estão presos ali. Ferrolhos, grilhões, algemas os prendem de tal forma que eles conseguem apenas ver o fundo da caverna. Nada mais que isso. Imaginemos que esta situação seja possível.
Então, desde que foram criados, vivem presos olhando para o fundo da caverna. Bem, atrás deles existe um pequeno outeiro com um fogo ali presente. As pessoas que vivem no mundo exterior passam por ali, nesta fogueira, e quando passam carregando objetos sobre os ombros, projetam a sombra desses objetos no fundo da caverna. É como se fosse hoje uma sala de cinema, imaginemos. Então nós estamos sentados olhando para a tela do cinema, vendo a projeção das imagens. Esses habitantes viviam assim, presos, olhando a sombra projetada no fundo da caverna. Mas eles imaginavam que aquela sombra projetada fosse a própria realidade. Tomavam a projeção pela própria realidade. É como se nós fôssemos ao cinema e imaginássemos que aquela projeção fosse a própria realidade ali presente, e não uma mera projeção. Um dia, um desses habitantes consegue se desvencilhar dos ferrolhos. E com muita dificuldade, com muito esforço, ele vai movimentando-se vagarosamente. Ele viveu a vida toda olhando apenas para o fundo da caverna. Agora ele estava fazendo um movimento contrário. Então ele vai saindo, dores ele sente. Imaginemos, sempre na mesma posição, sempre na mesma perspectiva. Ele olha inicialmente para a fogueira, os seus olhos ardem, ele não está habituado à luz. Mas com muito esforço ele segue, até que um dia ele consegue chegar à boca da caverna. E ele tem uma surpresa tremenda, porque ele olha para o mundo exterior e percebe o quão iludido ele vivera até então. Ele tomava sombras por realidade, projeções por realidade. O mundo exterior era belo, perfeito. Ele via animais, os verdadeiros, os seres humanos, a natureza exuberante, lagos. E ele consegue enxergar o próprio astro-rei. Diante dessas informações, ele lembra de quem? Dos irmãos de infortúnio. E retorna para a caverna. Tem que habituar novamente a sua capacidade de perceber agora no escuro. Mas ele vai tateando até que consegue então chegar ao fundo da caverna. E narra para os seus irmãos de infortúnio que eles viviam na ilusão. Que tudo aquilo era uma grande ilusão. Porque o mundo exterior é que era a verdadeira realidade. Aquilo eram meras projeções. Mas eles não acreditam. Imaginam que quem sai para fora da caverna enlouquece. E vem com histórias que não fazem sentido algum. E se pudessem, termina o filósofo de Atenas, matariam o habitante que havia saído e que voltara para o seio da caverna. Bem, o que tem a ver essa história de Platão com a proposta espírita, com a concepção que temos acerca de nós mesmos? Grande parte da humanidade, quiçá muitos de nós ainda, temos focado na matéria como se fosse a única possibilidade. E a matéria é, na história de Platão, como se fosse apenas as representações projetadas no fundo da parede. O Espiritismo nos convida a irmos além das projeções. Nos fala acerca de um mundo para fora da caverna, para fora da realidade material. O mundo dos espíritos, onde todos nós um dia retornaremos para lá. Só porque nem sempre somos compreendidos quando apresentamos tais ideias. O mundo nos convida a vivermos uma outra realidade. Vejamos que interessante, falávamos de balancete do final do ano, o que fizemos, o que queremos para nós, e desejamos ser pessoas muito bem-sucedidas. Eu me lembro quando criança, eu não vou falar quando era pequeno, porque sempre tem um gaiato que vai dizer, então faz pouco tempo, sempre tem gente que brinca assim, né? Sempre tem gente que brinca. Mas quando eu era criança, eu lembro que junto com a minha mãe, ela encontrava com as amigas de infância, agora já mulheres também, e perguntava, e como é que estão os filhos? Ah, estão muito bem. E a sua filha? Ah, minha filha está excelente. E casou muito bem. Já escutaram essa expressão? Ela casou-se muito bem. Assim, então está muito feliz. Não, é porque ela casou-se com um médico, ela está casada com um advogado. Porque era a ideia de um casamento feliz, um casamento onde a estrutura material era o mais importante. Claro que a mãe desejava outros valores também, mas esse elemento material ficava em evidência, porque era o destacado. Casou-se com fulano, com Beltrano, com a pessoa tal, porque isto tinha peso. Nós nunca pensamos assim, é uma pessoa bem-sucedida, porque é uma pessoa moralizada.
É um indivíduo de valor, trabalhador, é uma pessoa que busca o melhor, que busca vencer a si mesmo. Vejamos o que o mundo nos pede. O que é alguém de sucesso no mundo hoje? É alguém que tem muitas visualizações nas redes sociais, que possui uma conta bancária invejável. Esta é a pessoa de sucesso. Ele pode ter defeitos, esses defeitos eles são, inclusive, vistos com flexibilidade. Quando ele é de sucesso, quando ele possui haveres, nós flexibilizamos, inclusive, os defeitos dos nossos semelhantes. Agora, quando ele não tem esse requisito, nós somos muito rigorosos. Nós não toleramos a imperfeição naqueles que não são pessoas bem-sucedidas. Vejam que coisa estranha. Muitos de nós nos preocupamos, como afirmamos, com este tipo de aquisição que é legítima. Mas, invariavelmente, quando nós temos uma preocupação, ela envolve elementos materiais. Quantos de nós já nos acordamos lá pelas 3 da manhã, preocupados com questões do cotidiano? Com boletos a pagar, com alguma coisa que desejaríamos e ainda não conquistamos, mas poucos de nós acordamos lá pelas 3 da manhã e lembramos o seguinte: nossa, puxa vida, eu ainda sou orgulhoso. E não consegue mais pregar o olho porque reconheceu-se como orgulhoso. Poucos de nós colocamos no nosso balancete anual valores morais que de fato interessam ao espírito que somos todos nós. Isso fica para depois. E esse depois muitas vezes é tarde demais, porque nós não sabemos quando retornaremos para o mundo dos espíritos. E todos nós retornaremos, meus amigos. Eu não sei se eu falei meio de repente, mas o fato é que ninguém ficará aqui para a semente. Todos nós voltaremos para o mundo dos espíritos. Ora, se nós temos certeza que voltaremos, nós não sabemos quando, mas voltaremos todos, é de boa inteligência nos prepararmos para este momento. Não é vivermos com pensamento na morte, mas considerarmos que a morte, a desencarnação, é um fato que nos alcançará a todos. Inclusive, quando nós estamos aqui, quando procuramos a casa espírita, claro que a motivação nossa pode ser muito distinta. Uns vêm em razão de uma dificuldade que se encontram do ponto de vista espiritual, uma angústia, a busca por resposta. Bem, fatores muito diversos motivam a nossa presença na casa espírita. Queremos a cura para as nossas enfermidades orgânicas. À época do Cristo, o número de pessoas que procuravam Jesus era muito grande. E muitas pessoas foram beneficiadas do ponto de vista material, foram curadas das suas enfermidades. O número muito grande mesmo. Nem todos estão presentes nas narrativas dos evangelistas, dos 4 evangelistas. Não, mas muita gente foi beneficiada. Mas sabe de uma coisa interessante? Esta não era a razão do Cristo estar na Terra. Ele não veio aqui para curar o corpo das pessoas. Não era esta a razão. Mas por que ele o fez? Porque não era indiferente aos sofrimentos humanos. Assim como a espiritualidade não é indiferente às nossas angústias, aos nossos sofrimentos, e muitos de nós somos beneficiados através do passe, sem nos darmos conta, inclusive, que isto aconteceu conosco. Mas não é esta a razão principal de existência do Espiritismo, assim como não era a razão da presença de Jesus na face da Terra. Até porque, vejam que interessante esse dado, quando eu percebi isso, foi uma luz na minha vida. Todos que foram curados por Jesus, todos sem exceção, morreram. Vocês já perceberam isso? Todos que foram curados por Jesus morreram. Ninguém ficou para todo sempre depois de curado por Jesus. Não, morreram. E os leprosos? Morreram. Mas o Lázaro lá morreu. Mas tinha um coxo lá, também morreu. Mas e o cego? Esse morreu depois, também morreu também. Todos morreram. Inclusive o Cristo deixou o corpo físico. Ora, se todos morreram depois de curados, fica muito claro que não era esta a razão primeira de Jesus estar conosco. Até porque ele nunca falou para homens e mulheres. Ele falava para espíritos que habitavam corpos de homens e mulheres. E por esta razão a sua mensagem continua extremamente atual. Porque à medida em que vamos avançando no conhecimento da verdade, nós acessamos os ensinos do Cristo e melhor compreendemos as suas lições. Jesus, sendo um espírito puro, encarnado entre nós, nos legou ensinamentos fantásticos. Agora, a compreensão da mensagem de Jesus depende muito do nosso estado
de entendimento, da nossa maturidade, inclusive do senso moral. Isso tudo é muito importante, porque a verdade, meus amigos, a verdade deve ser buscada por nós a todo instante. Aí talvez alguém pergunte, mas como assim? O que é a verdade? Bem, nem Jesus respondeu quando questionado por Pilatos, porque é muito complexo este conceito, sem sombra de dúvida. Mas a verdade é a própria lei divina, é o próprio Criador. Mas à medida em que vamos avançando na escala evolutiva, melhor compreendemos a verdade. E aqui um pequeno parêntese filosófico importante, meus amigos. Muitas vezes afirmamos o seguinte: a verdade é relativa. Porque assim o que uns acreditam não é o que o outro acredita, à medida que vamos evoluindo. Não. A verdade não é relativa. Nós podemos até utilizar metaforicamente essa expressão, mas sabendo que ela não é verdadeira. A verdade não é relativa, não existe uma meia verdade. A verdade é o que é. O que era verdade ao tempo do Cristo continua sendo verdade hoje. O que mudou é o conhecimento da verdade. A maneira de acessarmos a verdade é que mudou. À medida em que vamos evoluindo, vamos compreendendo. Um exemplo muito trivial. Uma criança tem certas concepções acerca dos pais, da vida, do mundo, no olhar infantil. À medida que ela vai crescendo, se torna uma adolescente, depois adulta, depois mais madura, ela consegue compreender que antes ela tinha um olhar infantil. E depois ela foi compreendendo, mas o objeto da sua observação continuou sendo o mesmo. A capacidade dela entender aquilo é que foi mudando ao longo do tempo. A compreensão que o homem tinha de Deus ao tempo de Moisés era uma. A compreensão que a humanidade teve com a vinda do Cristo sobre a divindade foi outra. E o Espiritismo apresentando Deus não como um ser antropomórfico com forma humana, mas como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é muito distinta. Então pergunto, foi Deus que mudou ao longo do tempo? Não, fomos nós que mudamos. Nós que evoluímos e conseguimos compreender um pouco melhor acerca da divindade. É claro que falta muito tempo para acessarmos a natureza íntima de Deus, somente espíritos puros conseguem fazê-lo. Inclusive, eu quero deixar agendado com a casa para o final do ano que vem voltarmos ao tema já na condição de espíritos puros. Ah, se assim fosse, né, meus amigos? Ah, que bom que fosse. Certamente demorará um pouco mais, um pouquinho mais, mas a função principal da doutrina espírita é nos alertarmos acerca da nossa natureza espiritual. Pautarmos a nossa existência considerando esse dado, para vivermos de forma consciente no mundo. Inclusive, quando lemos o Evangelho de Jesus, não é vivermos o que Jesus viveu como se estivéssemos representando numa cena teatral. Ah, vou fazer algo porque o Cristo fez. Não é isto. É fazer o que ele fez sabendo por que ele fez o que fez. Por que Jesus agiu? Por que ele disse tais coisas? Jesus não quer que nós representemos, fazemos de conta. Não, é fazer aquilo que é possível, no limite de cada um de nós. Mas é muito importante que saiamos daqui com este compromisso pessoal, de buscarmos o nosso melhor cotidianamente. Inclusive, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Olha que interessante o conceito dado pelos espíritos. Pela transformação moral, bem, nem sempre conseguimos grandes transformações morais, transformações radicais em nossas vidas, como Saulo, que cai do cavalo e levanta Paulo de Tarso. Um homem comprometido, então, agora com a mensagem de Jesus, antes perseguidor do cristianismo, passa a ser um divulgador da mensagem do Cristo. Se fosse eu que caísse do cavalo, certamente ia xingar o pobre do bicho que não tinha nada a ver com a minha imperícia, né, em montá-lo. Provavelmente isso aconteceria. Agora, os espíritos, muito provavelmente, considerando a nossa ainda imperfeição, para trazer um pouco de alento ao coração, dizem o seguinte: não, espera aí, calma. Não é somente quem conseguiu se transformar totalmente que é um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, mas também aquele que se esforça por ser melhor a todo dia. Vejam que coisa interessante. Se esse empenho existir em nós, seremos, sem sombra de dúvida, seguidores do Cristo, adeptos úteis da doutrina dos Espíritos, pessoas melhores que vivem no mundo, tornando este mundo um lugar melhor de ser vivido. Muito se falou, muito se diz, muito se fala
a respeito de transição planetária. Acredito que nesta casa, na tribuna, alguém já tocou no assunto. Fala-se muito em transição, que o mundo estaria num processo de transição para um planeta de regeneração. Mas nós esquecemos de um pequeno detalhe. O mundo somente será melhor quando os habitantes que vivem no mundo se tornarem pessoas melhores. Não é um processo que vem de fora para dentro. Não é que a gente vai dormir como somos, com as nossas imperfeições, e de repente a gente dorme no mundo de expiações e provas, e amanhã acordaremos no mundo de regeneração transformados, melhores, conscientes. Não, não acontecerá. Não. Para que o mundo melhore, é necessário que melhoremos todos nós como pessoas. Existe uma frase utilizada com muita frequência pelos ambientalistas, que é o seguinte: nós deveríamos deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Já escutaram essa frase? Temos que deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Mas nós nos esquecemos uma coisa. O que nós precisamos fazer realmente é deixarmos filhos melhores para o mundo, porque aí sim teremos um mundo melhor. Não é deixarmos um mundo melhor e os nossos filhos... Não, peraí. É deixando filhos melhores, pessoas mais conscientes, é que teremos um mundo melhor. Por isso o processo educativo é tão importante. Por essa razão, os pais desenvolvem uma tarefa importantíssima no educarem os seus filhos. É muito importante que tenhamos essa consciência, meus caros. E muito embora estejamos de passagem no mundo, porque não somos daqui, enquanto estivermos de passagem pela terra, teremos responsabilidades. Nos será perguntado não apenas o bem que realizamos, o mal que deixamos de realizar também, que não foi realizado, mas o próprio bem que poderia ser feito e não foi. Nós temos esse compromisso. Que este ano de 2024 seja de fato um ano de reflexões e vivências de todos nós. É claro que o tempo não para, mas o homem achou por bem sedimentá-lo. Isso acaba tornando um pouco mais leve a nossa vida, é verdade. Nós podemos nos organizar um pouco melhor, considerarmos a possibilidade de repararmos e construirmos o nosso futuro de forma mais consciente, de forma mais feliz. E tenhamos a certeza que nunca nos faltará o amparo da divindade, da providência divina, do nosso anjo guardião. Nos esforcemos, caros amigos, por sermos pessoas melhores, para vivermos no mundo, fazendo de fato a diferença no círculo que nos compete, no espaço onde nós vivemos. E um dia, quando nos perguntarem: qual é a tua fé? Possamos dizer com tranquilidade: eu sou espírita, eu sou cristão. Muito obrigado pela atenção dos irmãos, que Deus nos abençoe, e desejo do fundo do meu coração que, de regresso aos seus lares, levem a paz de Jesus a todos que convivem com os amigos. Que assim seja. Então, agradecidos, então, por essas belas reflexões, elevamos mais uma vez e sempre nosso pensamento ao mais alto, chegando a Jesus, nosso Mestre amado, dizendo: Senhor, obrigada mais uma vez por estarmos aqui reunidos, recebendo tanta luz. Luz essa, Senhor, que com certeza iluminará nosso caminho. É isso que mais desejamos, é isso que realmente queremos e imploramos quando voltamos a esse planeta. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, por essa oportunidade, que possamos assim, envolvidos por sua energia amorosa, por essa energia de paz, por essa energia de fraternidade, voltarmos aos nossos lares, envolvendo a todos os nossos queridos que lá estão, que não puderam vir, e que assim, Senhor, possamos ter uma semana gloriosa, de muito sucesso interior, de mudança íntima. E que assim, Senhor, possamos nos realizar como espíritos, como seres eternos, como o Senhor nos ensinou. Muito obrigada pela oportunidade, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
E agora a gente vai dar continuidade, né, fazendo aí a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes, os irmãos que se levantam, se encaminham, né, para a sala de passes, e aqueles que querem permaneçam, e aqueles que não podem se retirar na paz do Cristo. Muito obrigada.